Uma confusão que permeia a cabeça de boa parte dos clínicos diz respeito à nomenclatura das massas, a identificação de cada massa em cada sistema particular. Qual que seria para determinado sistema a massa de dentina, a massa de esmalte? Quais as variações mais comuns que a gente encontra no mercado? Essa dificuldade ela se estabelece principalmente quando um clínico vai trocar de sistema. De repente ele estava acostumado com um determinado tipo de sistema e ao fazer a troca mudam-se todas as características, principalmente as nomenclaturas das massas. Eu diria que isso se dá em função de que não existe uma norma internacional, um acordo internacional entre as empresas para se estabelecer uma só nomenclatura para suas massas. E aí cada empresa ela denomina suas massas de resinas como bem lhe convém, como foi estabelecido no seu sistema de desenvolvimento de produtos, de marketing e assim por adiante. Então eu vou tentar, nesta aula, clarear um pouco as ideias mediante as classificações, as orientações que a gente tem mais comumente no mercado hoje em dia. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de solicitar a sua participação. Ao final dessa aula, se você gostar, existe uma área de comentários, participe ali, isso é muito importante para que nas próximas aulas eu possa trazer realmente conteúdo bem relevante que possa ser útil no seu dia a dia clínico. E se você gostar também, compartilhe com seus amigos dentistas, acadêmicos, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. Vamos lá, então. A maioria dos sistemas de resinas que existem no mercado atual trabalham 3 tipos de massas, basicamente 3 tipos de níveis de translucidez e opacidade para suas massas de resinas, que seriam massas relativas à dentina, que são massas que visam substituir, basicamente, tecido dentinário perdido. Então, são massas que teriam a intenção de substituir, dentro das características óticas que o tecido dentinário apresenta, substituir esse tecido. Então, seriam as massas relativas à dentina perdida. Temos também massas de esmalte, que seria para substituição, principalmente no setor vestibular óptico, com característica ótica de esmalte, para substituição, tanto em termos mecânicos, físicos, quanto principalmente em termos ópticos. E algumas massas que são chamadas de translúcidos ou incisais, que seriam massas utilizadas para substituição, principalmente daqueles efeitos de bordas incisais. Então, a maioria dos sistemas traz consigo esses 3 tipos de massas: dentina, esmalte e translúcidos ou incisais. E aí, a dúvida maior que surge entre os clínicos é quando determinado sistema denomina algumas de suas massas de corpo. O que seria essa massa de corpo, Sânzio? Haja visto que existe massa de dentina, que teoricamente é para substituição do tecido dentinário perdido, esmalte, teoricamente para devolver áreas de tecido de esmalte perdido, translúcidos, que seria para substituição de áreas mais translúcidas de esmalte, basicamente na região incisal. Então, o que seriam essas massas de corpo, chamadas de corpo? E aí que nós temos que tentar decifrar aquilo que o fabricante quer nos dizer com a sua massa de corpo. E algumas vezes a gente até mesmo vai, mediante ao conhecimento das características
óticas dessas massas, muitas vezes a gente vai contrariar aquilo que o fabricante nos informa dentro das suas recomendações até. Vamos lá, então vamos entender o que seria essa massa de corpo, para que ela se presta, aonde basicamente nós podemos utilizar essas massas de corpo. Como eu disse, depende do fabricante. Vejam bem que a Dentsply, quando lançou um sistema de resinas chamado StatX, ela chamava de massa de corpo, massa body, uma massa que basicamente era o esmalte cromático, o esmalte de cor, que ela chamava de body. Normalmente, os fabricantes, numa linguagem estrangeira, numa linguagem internacional, boa parte das vezes, quando eles querem dizer corpo, eles querem dizer o corpo do dente, a substituição do corpo, do formato básico do dente. Então, nesse caso da StatX, por exemplo, da Dentsply, quando a gente vai fazer o teste das massas, nós identificamos que é uma massa que tem uma semi-translucidez característica de um esmalte cromático. Vejam bem, a Cosmedent, ela tem um sistema fantástico de resinas, que é o sistema Renamel, e ela basicamente denomina todas as suas massas do sistema Renamel como body, como corpo. As massas microfil que são utilizadas para substituição ou em áreas de esmalte dentário, está lá, microfil body. As massas que são microhíbridas ou híbridas, que são utilizadas normalmente para substituição de tecido dentinário, principalmente nas restaurações anteriores, elas também são denominadas de microhíbridas body. As massas nanoparticuladas do sistema Renamel, que é um sistema muito amplo, de vários tipos de massas com tamanhos variados de partículas, questões óticas variadas também, mas ela também chama suas massas nanoparticuladas de body. Acontece que, provavelmente, você, dentista brasileiro, a dúvida que você tem com relação às massas chamadas de corpo são referentes basicamente a dois tipos ou dois sistemas de resinas mais comumente encontrados no nosso mercado nacional, que é a Z350 XT da 3M ESP e a Forma da Ultradent, que são dois sistemas que têm concepções semelhantes. Ao invés de 3 níveis de translucidez e opacidade, como é característico da ampla maioria dos sistemas de resinas, a Z350 XT e a Forma da Ultradent, elas trabalham com 4 níveis de translucidez e opacidade, que seriam basicamente massas de dentina, massas de corpo, massas de esmalte cromático e os translúcidos, que seriam as massas mais comumente utilizadas como efeitos incisais. Então, são sistemas que têm uma concepção um tanto quanto semelhante. E aí a pergunta que fica é, Sânzio, então aonde que eu vou utilizar e ainda assim, para que se presta essa massa de corpo ou body da Z350 XT e da Forma da Ultradent? Como que eu vou utilizar? Então eu vou dar a dica para você de como você vai utilizar essas massas da Z350 XT e também da Forma da Ultradent. Basicamente, você vai utilizar essas massas em região de dentina,
Como assim, Sanzio? Dentina? Sim, dentina. Para ambos os sistemas, o nível de translucidez e opacidade dessas massas de corpo são condizentes com o nível de opacidade e translucidez das massas de dentina da ampla maioria dos outros sistemas que a gente tem disponível no mercado. Então, utilize como substituto de dentina. Daí você vai me perguntar, mas e a massa de dentina? Eu não posso utilizar. Eu diria que você vai utilizar raríssimas vezes. Por quê? As dentinas da Z350 XT e da forma da Ultradente são dentinas absurdamente opacas. Muito, mas muito opacas. São algumas das dentinas mais opacas do mercado. Dessa maneira, algumas pessoas que já utilizam esses dois sistemas talvez já tenham tido o dissabor de realizar uma restauração do tipo classe 4 e essa se apresentar ao final bastante opacificada, justamente porque você trabalhou na região de dentina com as massas de dentina desses sistemas. E o ideal seria você trabalhar com as massas de corpo. Sanzio, então, quando que eu utilizaria corpo como dentina e dentina como dentina? Eu diria que, na maior parte das vezes, utilize as massas de corpo como dentina, principalmente em fraturas, restaurações do tipo classe 4, do terço médio para incisal. Fraturas um pouco mais severas, um pouco mais altas, de repente você poderia utilizar uma fina camada de dentina só no fundinho da restauração, de maneira que essa camada de dentina sequer se aproxime da linha de fratura e muito menos da região do bisel. Senão, provavelmente você vai ter problemas. Quando nós estamos trabalhando fraturas no terço incisal, a espessura do dente nessa região é uma espessura um tanto quanto fina. Normalmente não dá para você trabalhar dentina e depois corpo e depois esmalte, em algumas situações também resinas do tipo incisal. Então trabalhe, na maior parte das vezes, substituindo a dentina com a massa ou as massas de corpo da Z350 XT, da 3M ESP e da forma da Ultradente. E eu diria também que uma outra situação que você poderia se fazer valer da utilização de dentinas desses sistemas seria em casos de facetas de dente com médio grau de escurecimento, porque daí você precisa de uma massa que bloqueie aquele escurecimento. Mas nesse caso, todas as vezes que nós precisamos neutralizar ou mascarar algum tipo de substrato desfavorável, lembre-se bem, o seu preparo tem que ser um tanto quanto mais generoso para acomodar mais massas, mais camadas de resinas compostas. A outra dica que eu vou dar para você com relação à utilização das massas de corpo são para situações bastante favoráveis para uma resolução monocromática. Você quer ver? Situações de classe 5. Não aquelas classes 5 que sejam extremamente profundas, mas situações de classe 5 rasas e com um médio grau de profundidade, eu vou dizer para você, você teria uma ótima solução de maneira monocromática trabalhando com as resinas de corpo desses dois sistemas, Z350 XT e Forma.
E outra situação bastante favorável para você trabalhar de maneira monocromática seriam as pequenas, aquelas pequenininhas classe 3 que se apresentam no sentido vestibular. Também muitas vezes com uma solução simples e fantástica de maneira monocromática, utilizando também essas massas de corpo. E as massas de corpo se prestam muito bem também, além das variadas combinações que elas podem nos fornecer em restaurações do tipo estratificada, para aqueles dentistas que eu diria são mais de 70% dos dentistas do mundo. O que mais de 70% dos dentistas do mundo fazem em termos de restaurações com resinas compostas? Eles trabalham com uma única massa restauradora. Não fazem estratificação. Isso eu não diria que é uma maneira errada de trabalhar, que há um mal. Eu diria que é uma opção de trabalho que pode ser viável para várias frentes de trabalho, inclusive de acordo com o tipo de exigência do público que cada dentista trabalha. Então, se mais de 70% dos dentistas do mundo trabalham com uma única massa de resinas, a massa mais indicada, aquela que tem um padrão intermediário de grau de translucidez e opacidade, seria justamente essa massa chamada corpo, ou massa chamada body. E aí fica algumas dicas para que você possa trabalhar com essas resinas adequadamente e possa ter o conhecimento. Agora, como identificar cada massa de resina do meu kit, do seu kit? Principalmente quando você adquire um novo sistema de resinas, você estava acostumado com um sistema antigo e você só ouviu falar que aquele sistema, determinado sistema que lhe foi recomendado, ele é muito bom, é bom de escultura, é bom de polimento, é bom de trabalhar, é bom de acertar a cor quando você recebe esse tipo de recomendação, e daí você vai lá e compra algumas massas ou compra um kit de determinado sistema e fala, e aí, agora o que é dentina, o que é esmalte, o que é incisal? Então vamos para algumas denominações mais comuns para cada tipo de massa, porque as nomenclaturas elas variam de fabricante para fabricante. Normalmente as massas inerentes às dentinas, elas trazem consigo o sobrenome dentina, ou em inglês, dentine, ou a abreviatura, a letra D, ou opaco, ou a abreviatura de opaco, que seria O. Então você teria lá, por exemplo, uma massa A2 dentina, ou A2 dentin, ou A2D, ou A2 opaco, ou A2O, que normalmente são as nomenclaturas ou os sobrenomes das massas inerentes às dentinas de cada sistema de resinas compostas. Já as nomenclaturas mais utilizadas pelos fabricantes para as massas de substituição de efeitos incisais são as nomenclaturas incisal, ou I, ou translúcido, ou em inglês translucente, ou transparente, ou abreviatura letra T, ou trans. De repente você tem uma massa lá transneutral, trans yellow. De repente algum sistema te fala algo do tipo T-yellow, T-blue, ou incisal blue, ou incisal neutra, ou I. E dessa maneira são as nomenclaturas mais utilizadas pelos fabricantes ou sobrenomes para as massas incisais. E as nomenclaturas das massas de esmaltes mais comumente utilizadas pelos fabricantes são o termo esmalte, propriamente dito, ou a letra E, ou em inglês, enamel. Então nós teríamos lá A1 esmalte, ou A1E, ou A1 enamel, dependendo do fabricante.
Agora, outra maneira que nós temos de classificação das resinas compostas ou dos sistemas de resinas compostas normalmente estão relativizadas de acordo com o tipo de nomenclatura das massas de esmalte. Então nós teríamos, dessa maneira, basicamente dois grupos de sistemas de resinas compostas, normalmente separados pela definição de nomenclatura das suas massas de esmalte. Então, dentre esses dois tipos de sistemas, nós temos os sistemas com nomenclatura baseada ou baseadas na escala Vita. São aqueles sistemas que as massas de esmalte trazem consigo a nomenclatura Vita. Então, para esses sistemas, as massas de esmalte são também chamadas esmaltes Vita, ou esmaltes cromáticos, ou esmaltes matizados, ou esmaltes de cor, que basicamente é tudo a mesma coisa. Dependendo do autor, dependendo do professor, dependendo do fabricante, ele vai chamar, quando o seu esmalte adotar a nomenclatura Vita, ele vai chamar de esmalte cromático, esmalte matizado, esmalte baseado na escala Vita ou esmalte de cor. E existe uma outra categoria de sistemas que são aqueles que não adotam a nomenclatura Vita, principalmente nas suas massas de esmalte. Então não tem nada de nomenclatura Vita. Na verdade, são esmaltes translúcidos que vão modificar a cor da dentina. Normalmente não são esmaltes que possuem uma cor pré-determinada, muito menos uma cor baseada na escala Vita. Esses esmaltes são chamados de esmaltes não Vita ou não baseados na escala Vita, ou esmaltes acromáticos, ou esmaltes moduladores, ou esmaltes sem cor, também dependendo do autor, dependendo do professor, ou dependendo do fabricante. O mais importante, porque se você me perguntar, Sanzio, qual sistema é melhor? Aqueles que utilizam esmaltes cromáticos ou aqueles que não utilizam esmaltes cromáticos? Eu vou te dizer, o melhor é aquele que você domina. E se o sistema for bom e você dominar um sistema bem trabalhado, você pode e consegue absorver o melhor de cada sistema quando você o conhece e trabalha bem com o seu sistema. Então, como exemplos dos sistemas mais comumente utilizados pelos clínicos, que são aqueles que trazem a nomenclatura Vita, nós temos a Empress Direct da Ivoclar Vivadente, a Z350 XT da 3M ESP, a Forma da Ultradent, a Vitra da FGM, a Smart da Dentsply, a Tetric N Ceram da Ivoclar Vivadente, a Grande SO ou Grandioso da Voco, todos adotam a nomenclatura Vita. Tem esmalte A1, A2, A3 e assim sucessivamente, de acordo com a escala Vita. Mas guardem uma dica preciosa. Muito embora a maioria dos sistemas se utilizem da nomenclatura Vita, a maioria, quase todos, não são fiéis à escala Vita. Ou seja, não utilize a escala Vita como metodologia de seleção de cores, muito embora esses sistemas tragam consigo essa nomenclatura. E os sistemas, alguns exemplos dos sistemas que não utilizam a nomenclatura Vita e utilizam-se de esmaltes do tipo acromáticos ou moduladores, nós temos o sistema Amaris da Voco, um sistema muito bacana. Na verdade, esses três sistemas que eu estou mostrando aqui são sistemas fantásticos quando reconhecidos e bem trabalhados. E eu diria assim, não são sistemas difíceis de se trabalhar. Basta você quebrar um pouco aquele conceito que você tinha de trabalhar tradicionalmente com os sistemas Vita. Então, como exemplos, o sistema Amaris da Voco, o sistema Aura da SDI e o Vitalescente
DualSense da Ultradent. Só uma dica para quem pretende trabalhar com algum desses sistemas ou que já trabalha com algum desses sistemas. Normalmente a sua camada de esmalte, por esses esmaltes desses sistemas serem muito mais translúcidos do que os esmaltes cromáticos, você precisa trabalhar com camadas bem mais finas comparadas com aquelas que a gente normalmente trabalha com sistemas de esmaltes cromáticos. Uma camada bem mais fina. Caso contrário, a tendência é você baixar o valor da sua restauração. Excesso de translucidez baixa valor, ou seja, com tendência a um resultado com acinzentamento final. Então essas são as dicas que eu queria dar para você. Mais uma vez eu te convido a participar comigo, se você tem alguma dúvida, se você gostou, se não gostou, se quer fazer uma crítica, uma sugestão, use a nossa área logo abaixo de comentários, de sugestões, e se puder, me ajude a divulgar, divulgue com os seus amigos, dentistas, acadêmicos, para que mais pessoas possam compartilhar desses conhecimentos que eu estou passando para vocês. Tem muito mais coisa que eu vou trazer para vocês, muito mais conteúdo relevante, e aguardem as próximas aulas, que vem muita surpresa com dicas clínicas que vão te ajudar no seu dia a dia de consultório. Muito obrigado, um grande beijo e fique com Deus.